Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem ganha o salário mínimo, 700 e poucos euros, na verdade pouco mais de 600 de salário líquido, ou um jovem qualificado que ganha um salário médio numa empresa, pouco mais de 1000 euros, ou uma professora do ensino básico, um enfermeiro no início de carreira, ou um polícia a trabalhar há 25 anos, já sabe o que lhe propõe este orçamento, que perca rendimento face ao aumento de preços. O Sr. Primeiro-Ministro e os deputados do Partido Socialista podem chamar-lhe o que quiserem, podem chamar credibilidade internacional, podem chamar prudência, consolidação, podem chamar Cátia Vanessa, mas quando o salário e a pensão aumentam muito menos do que os preços, do que o custo de vida, só há um nome: empobrecimento. Mais prolongado ou menos prolongado, o certo na conta deste orçamento é que para trabalhadores e pensionistas é um orçamento de empobrecimento. E essas são as contas que contam para as pessoas e para as famílias. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui repetiu várias vezes as mesmas medidas. Dos escalões de IRS às progressões a que a função pública tem direito, do aumento das pensões ao mínimo da existência, só que essas medidas que já estavam previstas, não são uma resposta à inflação, são medidas anteriores à inflação e nenhuma delas, como aqui já foi dito, foi atualizada tendo em conta o aumento dos preços. E por isso os pensionistas vão perder poder de compra. Efetivamente, o orçamento não prevê nenhum aumento intercalar, a não ser o que já estava previsto para janeiro. Os trabalhadores do privado vão perder poder de compra à boleia do exemplo que o próprio Estado dá para a administração pública, e nem o aumento do salário mínimo vai permitir compensar o aumento de preços dos bens essenciais. Os trabalhadores da função pública vão levar uma talhada no seu rendimento, já tinham perdido nos últimos 10 anos, tinham perdido 10% em média do seu rendimento, esses 10% não foram recuperados e agora vão ficar piores porque tudo aumenta muito mais do que o salário. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, não é reforçar o Estado Social, porque a força, a capacidade, a qualificação dos serviços públicos que dão conteúdo à democracia depende dos seus profissionais nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, na segurança social. E bem pode vir o Governo ou o Partido Socialista com os números globais da função pública, que tudo junto dá sempre bem menos do que os 4% da inflação prevista. Um exemplo entre tantos outros. Nestes últimos anos, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quantas vezes se pediu, por exemplo, à Autoridade para as Condições de Trabalho que estivesse na linha da frente, na resposta à pandemia, na fiscalização do teletrabalho, depois agora para ajudar os refugiados ucranianos? Esses trabalhadores perderam na última década 34% do seu rendimento. Não abrem concursos de promoção há 14 anos. 14 anos. E até entraram mais inspectores, mas quem lá está sabe como é que têm sido tratados e sabe que vai perder rendimento com este orçamento. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, e está certo, que o Governo não decreta a inflação, com certeza, não é este orçamento que decreta a inflação, mas este orçamento tem a obrigação de lhe responder, coisa que não faz. E, aliás, descontando o arrebatamento do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, registrei que até agora ninguém do Governo ousou sugerir que estamos perante o orçamento mais à esquerda que Portugal já conheceu. Já não era antes, mas o apetite, a exaltação das eleições antecipadas ajudavam a explicar o delírio, mas muito menos o é agora, quando perante o crescimento de preços, a proposta deste orçamento é que os trabalhadores paguem a crise. Os trabalhadores paguem a crise com a perda real de salário e com o aumento da desigualdade. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, já percebemos, afinal, para que é que tanto queria a maioria absoluta.